tem várias áreas de especialização, várias áreas do saber. O que é que o levou exatamente a pensar em fazer um doutoramento em comunicação e mudanças climáticas? Uau, boa pergunta, que às vezes é difícil responder. São duas coisas. A primeira é porque eu faço parte da comunicação, né? Venho há bastante tempo a trabalhar com comunicação. É verdade que era numa perspectiva de marketing, relações públicas, etc. Não tem nessa inclinação do lado do jornalismo, né? A segunda perspectiva é que eu percebi que, falando de mudanças climáticas, no outro contexto da minha formação, é falar do marketing verde, né? Nós lá chamamos de marketing verde. Então percebi que existe uma relação que é necessário a gente contribuir, né, para mudanças, para sensibilizar os nossos concidadãos sobre os efeitos que estes eventos climáticos têm causado para o nosso país. Se calhar até poderia referenciar que, além dessas duas perspectivas que me causou, né, paixão pela essa área, é que também percebi que o nosso país é um dos mais assolados por esses eventos, devido à localização geográfica também é mais propensa aos eventos climáticos, e é aí que há uma necessidade da gente despertar, nós numa perspectiva acadêmica, né, despertar ou incentivar esse debate no sentido de criar várias perspectivas de análise e até que vão culminar com as soluções que possam reduzir ou prevenir, mesmo em termos de adaptação e mitigação desses eventos. Uau, é preciso... eu acredito que é preciso se fazer uma análise multidisciplinar em torno deste tema, e principalmente os que atuam na área do marketing, área da comunicação, têm uma responsabilidade muito grande, porque se formos a ver, os do marketing conseguem colocar na nossa cabeça as necessidades, e muitas das vezes, se o planeta está como está, é porque por muito tempo fomos induzidos a adquirir produtos que por vezes a produção destruiu o meio ambiente. Então é interessante agora o marketing também despertar para nos influenciar a adquirir produtos que os mesmos garantem a proteção ambiental. Mas eu penso que este é um assunto para uma outra conversa, exatamente em torno da questão do marketing. Agora, quanto à questão da desnutrição, pude ver que tem escrito, especialmente neste mês, está a escrever muito sobre esta questão da desnutrição. E assim, o que é que nós podíamos dizer que é desnutrição? Esse é um termo que às vezes a gente percebe, mas a gente não percebe qual é o problema que causa a desnutrição. Uma coisa é tu veres, olha, essa criança, por exemplo, tem a pele, tem dificuldade da pele, ou tem baixo peso, etc, mas não perceber quais são as causas. Quando é assim, eu acho que há uma necessidade primeiro de desmistificar os fatores condicionantes a esse fenômeno de desnutrição. Primeiro, se formos a olhar para o nosso contexto moçambicano, temos duas tendências em termos daquilo que é o meio ambiente, ou mesmo os meus colegas do outro lado, que estudam muito bem essa matéria, a questão da meteorologia, né, no nosso contexto. Primeiro é porque Moçambique sofre devido à emissão, né, de gases de efeito estufa, que vai levar a temperatura tanto para as águas do mar, e isso vai influenciar no continente, ao mesmo tempo até pode baixar, né, criar uma precipitação irregular, né, que irregular é no sentido de que, olha, por exemplo, nós, por exemplo, nas comunidades, no mês de X era o mês de chuva, né,
era o mês da época que caiu muita chuva, a gente ia machamba. Mas 2 ou 3 ou 4 anos já não acontece. Que isso chama-se precipitação irregular, que isso é efeito também das mudanças climáticas. A outra perspectiva pode ser visto na alta temperatura que decorre, que vai se aumentar ao nível do mar. Lembra que Moçambique é um dos mais banhados pelo o canal de Moçambique, né, pelo mar, e isso influencia bastante para a ocorrência daquilo que chama-se os ciclones. Infelizmente. Os ciclones que que se forma no mar, né, no oceano, e é resultado de temperaturas altas, né? E isso, quando o ciclone percebe que, por exemplo, o ciclone aquilo chama-se vento alísio, como dizia, né? Não sei se agora ainda existe essa linguagem nos termos que nós tínhamos chamados de geografia, agora chama-se ciências sociais, os nossos sobrinhos lá. Então, quando ele vai circulando no mar, mas a tendência é onde aproximar, onde a temperatura é favorável. Neste caso, tem a tendência de entrar já no continente. No continente estou a falar já do país. E essa frequência vai gerar assim, que vai entrar no continente, vai girando, pode até passar Moçambique, cair no Zimbábue, Zâmbia, outros países da Interland. E quanto mais a temperatura tende a baixar, a tendência é de reduzir a velocidade. Onde que passa, por exemplo, o ciclone, vai influenciar, né? Vai causar desastre, vai causar tanto perda de setores de produção agrícola, agropecuária, etc, etc. E isso vai gerar aquilo que é a insegurança alimentar, porque a partir do momento que essas pessoas, essas comunidades vão perder os seus produtos agrícolas, significa que terão uma fase, né, sem consumo, sem alimento, sem excedentes para se alimentar, e daí terão que ficar dependentes das doações. Então, esse fenômeno vai gerando aquilo que é, se as comunidades já não conseguem, por exemplo, ter alimentação porque ocorreu o ciclone ou mesmo ocorreu uma seca extensa, por exemplo, no sul de Moçambique, que é mais favorável à seca, né? O período é tão longo nos últimos anos em termos de seca. E isso, mesmo que a comunidade tenha excedente vai se esgotar. Então vai gerar aquilo que é a falta de micronutrientes, principalmente para as crianças, porque as crianças é a camada mais vulnerável e é a camada que mais precisa de micronutrientes, nesse caso que são as vitaminas, né, que alimenta o organismo, que permite que a criança se desenvolva, né, e cresce saudável, mais ativa, mais fisicamente e psicológico. Muito interessante. Quando começou a fazer a descrição sobre a questão do fato de nós estarmos assim expostos a estes ciclones, eu comecei a construir uma imagem, um filme mesmo, e a perceber o ciclone quando vem, leva tudo, pessoas ficam em locais de assentamento, ficam ali naqueles acampamentos, ausência de comida. E falou de uma questão muito interessante, que é aquela da criança, a imagem que temos da criança. E apareceu-me um cenário aqui que infelizmente é assim como fica a aparecer, que é a África. Quando fala-se de África, geralmente passa-se a imagem de uma criança assim com costelas, etc. Então, construído esta imagem, é correto nós dizermos que aquela criança está desnutrida? Geralmente, isso aí, eu acho que é melhor eu decifrar esse conceito de que é de desnutrição, para perceber, porque são duas tendências. Sim. Tem desnutrição crônica, tem desnutrição aguda, são duas coisas diferentes, mas que parte desse conceito de desnutrição. Até se calhar realçar que há uma coisa, que existe aquilo que chama-se malnutrição ou subnutrição, que são termos, esse é outro assunto. Uau! Malnutrição não tem nada a ver com falta de alimentos. Como assim? Mas desnutrição tem a ver já com falta de alimentos. Muito interessante. Então, mas o assunto aqui é desnutrição, não é malnutrição. Isso tem que ficar claro. Hoje ficamos para no outro dia que podemos debater esse assunto. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre malnutrição, como que isso impacta na vida cotidiana, né?
Na verdade, o que é desnutrição? Tem a ver com o desequilíbrio que existe entre micronutrientes, ou entre as vitaminas e a energia que a criança vai ter esse déficit, né? E isso vai influenciar tanto a massa corporal, né? O próprio sistema metabólico, né? Isso não há dúvida. Mas se nós olharmos em termos de desnutrição aguda, vamos perceber o que é essa desnutrição aguda. São sinais, né? Geralmente o que acontece? Acontece é que a criança vai perdendo peso, né? E depois vai ter fraco crescimento, falta de apetite, é menos ativas, né? Em termos de quando está com outras crianças, é menos ativa, fica isoladinha ali, etc, etc. Isso depois tem uns sinais, né, que os meus colegas do outro lado da medicina conseguem identificar, que é a questão dos cabelos enfraquecidos ou amarelados, nós chamamos de finos, de apatia, irritação, alto risco de morte, até mesmo em termos de inchaço, né? Porque às vezes nós podemos ver uma criança, mas já pela o cabelo percebe que tem aqueles sinais, mas está meio assim, pensamos que está gordo. Não, que enquanto aquilo é inchaço. E depois essa criança é vulnerável às infecções, às doenças crônicas. Significa qualquer doença, qualquer epidemia, a criança logo é afetada. Então isso é uma das consequências da desnutrição aguda. Desnutrição crônica é pela ausência do micronutriente, nesse caso é pela ausência de vitaminas. E quais são essas vitaminas? Temos a vitamina A, ácido fólico, né? Iodo, proteínas ou ferro, falta de água potável. Eu me lembro que tu referenciaste muito a questão da cólera, e depois falou um pouco sobre a importância da água potável, né? Isso influencia na nutrição, na criança, no desenvolvimento da criança. Uau! Né? Isso impacta mesmo e depois vai gerar esse fenômeno de diarreias que você referenciou muito bem, que é falta de Não, em termos daquilo o que acontece aqui, que mais durante as minhas leituras e que eu verifiquei que mais me preocupa bastante isso, que ainda vou desenvolver mais sobre as crianças, olhando a desnutrição, mudanças climáticas, é o seguinte, é que para uma pessoa adulta que não vai, é fácil recuperar, que sofre de uma desnutrição, é fácil recuperar. Mas o grande problema é já nas crianças, porque nos primeiros 3 anos ou 1000 dias, a criança está torna-se numa fase crítica em termos da sobrevivência para ganhar a vida, né? Isso é fácil que a criança perda a vida, né? Isso por quê? Porque além desses fenômenos de atrasos, etc, fenômeno físico, é que o sistema imunológico da própria criança é muito débil. Entende? É muito débil, é fraco, é propenso às doenças. Mas isso é uma coisa que eu percebi. O problema é que às vezes até para os rapazes não é problema. Como assim? Há uma diferença então na própria criança, se for um menino ou uma menina, a proporção é diferente? É diferente porque para o menino é verdade que as consequências tendem-se a agravar, mas se difere mais. Quem mais sofre com essas consequências é a rapariga. Essa é a parte mais interessante durante as minhas leituras que eu percebi. Fiquei curioso para perceber. Mas isso por quê? Porque é que as meninas, as meninas, uma criança menina, né, eu vou dizer assim, desnutrida, o que acontece é que isso vai gerar no futuro, mesmo que desenvolva, né, no futuro vai ter impacto quando ela alcança o nível adulto ou mesmo já jovem, né? Em termos de quê? Como é que esse impacto causa? O que isso causa? Né? Isso significa o quê? Que essa criança, essa menina que passou de uma fase crítica em termos de nutrição, vai ter problemas graves em termos no momento do parto, né? E vai gerar também, é daqueles casos que porque o momento do parto é um momento em que mesmo a mãe pode perder a vida, assim como a criança, o bebê também pode perder a vida. Só para tu perceber as consequências disso. A segunda questão é que essa evolução, isso é resultado, por que essas complicações do parto? Por quê? Que é resultado da desnutrição para a criança rapariga,
né? Ou para ou menina, depois no futuro que essa menina vai se tornar uma mulher e vai ter complicações no processo do parto, de maternidade. Por quê? É uma razão. Existem duas tendências. Primeiro é porque a alimentação permite que a criança desenvolva aquilo que são, chama-se, eu vou usar um termo mais simples, né? Aquilo que permite que a criança tenha, neste caso a mulher, né? Desenvolva os órgãos que lhe permitem no momento do parto acontecer à vontade, né? Sem nenhumas complicações. Sim. Então, com desnutrição, isso vai influenciar. E a outra coisa é que quando não se desenvolve outra coisa é a questão do fluxo sanguíneo, porque eu não sou dessa área de maternidade, se calhar os meus colegas que até podem explicar muito bem isso. Sim. É que o fluxo sanguíneo, essa pessoa que passou de uma fase desnutrida vai ter limitações durante o momento do parto. Então são duas consequências, complicações, né, resultado, e a outra é a questão, a própria circulação do sangue neste caso. Sim. E isso vai gerar o desenvolvimento do afeto. Porque estou a dizer, se ela está grávida, que passou de uma fase, então durante o processo de desenvolvimento do afeto, a circulação do sangue vai ser deficitária. Sim. E aí, no futuro, vai gerar esses problemas que às vezes nós temos verificado. Então, essa é a parte que eu percebi durante as minhas leituras, a relevância disso de nós como comunicólogos, nós como jornalistas, nós como maquetia, levar esse assunto a sério, porque uma coisa é a gente ter informação escassa, uma coisa é a gente não ter informação, arquivar. Sim. Entendeu? Então, eu olho isto aqui, por isso eu adjetivei assim, mudanças climáticas versus comunicação de risco. Porque o próprio contexto moçambicano, eu percebo que Moçambique precisa, independentemente da área onde está, precisa ter uma estratégia que chama-se comunicação de risco. Porque é um país de risco. Exato. Estamos num país de risco. Exato. Em termos de mudanças climáticas, em termos dos efeitos. Como é que nós respondemos a isso? É exatamente por causa desta necessidade de nós fazermos uma comunicação atendendo e considerando este contexto de risco que existe o planeta B, que é mesmo para nós munirmos o cidadão destes conhecimentos para que ele possa melhor compreender ou se ajustar à nova realidade. E achei muito interessante o que estava aqui a dizer sobre o fato de ainda criança, a pessoa pode passar por esta situação de desnutrição e os seus impactos ir sentir já na fase adulta. Falou aqui sobre a questão de reprodução, ter dificuldades no momento do parto, no caso das meninas, o que aqui já é muito curioso. Estamos a perceber que as mulheres são mais impactadas ou lidam com mais desafios no que diz respeito à desnutrição. Tem esta questão que estava a dizer do parto, sem dúvida. E a situação de circulação sanguínea também para alimentar ali no ventre, o feto, etc. Sem dúvida. A outra coisa, de uma forma mais geral, é tanto a criança masculina e feminina, é que isto vai influenciar ao nível da inteligência. Inteligência? A desnutrição tem uma relação, né, com o nível da inteligência. O que estou a dizer é o seguinte, é que as crianças que passaram de uma fase de uma fase crítica em termos de alimentação, sim, em termos do nível de inteligência, também isso influencia em termos psicológico. Quer dizer, o rendimento escolar dessa criança e uma criança que não passou é diferente. É verdade que essa criança até pode fazer um esforço. Sim. É um grande esforço, enquanto a outra já não precisa. Então isso também impacta todo ao longo da vida. Então aqui significa o quê? Que nós temos essa situação da desnutrição, né? Temos que levar a sério. Porque sério. É um assunto que pode minar o nosso futuro. Não pode, mina o nosso futuro. Sim. Como país, como uma nação. Então, há uma necessidade. Isso, cada dia que mais eu pesquiso, escrevo os artigos semanais que eu costumo publicar em alguns jornais, percebo que há muita coisa para explorar isto.
Mas a outra coisa que às vezes nós até podemos a gente não perceber. Imaginemos assim, as crianças, às vezes, ok, associamos as mudanças climáticas porque haverá escassez em segurança alimentar. É que, às vezes, em alguns casos, nós temos uma cultura de proibição de certos tipos de alimentos. De tipo de alimentos que até pode ser útil para o nosso organismo. Bem, eu às vezes vejo muito, é verdade, vou acabar tocando um pouco da malnutrição. Que, por exemplo, nas cidades, as pessoas trocam uma fruta, né? Exato. Por produtos industrializados. Né? E isso também influencia isso no futuro dessa criança. A questão dos rebuçados. Vemos crianças com pipocas. Exatamente, são produtos é o lanche. São produtos industrializados para ser comercializados. Eu sou marketeer, entendo muito bem essa área. Não tem, né? Eu não digo que, mas se houver alguém me convencer que aqueles produtos são nutritivos, são benéficos para o organismo, se calhar teremos que discutir, porque na verdade a maioria não tem nada a ver, é uma questão de business, né? Mas vamos lá olhar um pouco sobre a questão dos dados, porque aqui nós podemos estar a falar por isso. Mas ok, o nosso convidado do programa Planeta B, por exemplo, está a falar disso. Quais são os dados, quais são as evidências? Uau! Então, às vezes é muito bom trazer esses dados. Eu vou começar ao nível mundial. Em 2023, né? Alguns estudos, principalmente das Nações Unidas, que é o Programa de Alimentação e Agricultura FAO, 2024, o relatório publicado em 2024, mostra que, ao nível mundial, 733 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar e desnutrição. Não esquece que eu disse que a minha preocupação neste momento, neste programa, é a criança, não a pessoa idosa. Eu escrevi um paper sobre nutrição para a pessoa idosa. Sim. E isso, o que isso significa em termos de 733 milhões? Significa que representa 11% da população mundial. Neste caso, para a África é um dos continentes que mais tem um número elevado sobre essas pessoas. Significa que 582 milhões de pessoas estão cronicamente subnutridas. A tendência é subir, segundo a projeção do estudo, até 2030. Corre risco mesmo. O número corre risco no sentido de que metade dessas pessoas é na África. Uau. Metade dos 6 continentes que nós temos, metade está na África. Isso significa que a situação crítica, não é boa. Ainda o outro relatório do PMA sobre a questão de fome, né, que mostra que 49 milhões de pessoas passaram fome em 2024. Isso está a falar a nível da África. Mas no contexto moçambicano, um fenômeno mais interessante, segundo até a própria Unicef, que trabalha mais com a criança, a Unicef tem produzido bons resultados sobre esta área, né? Sobre a criança, etc. Temos 773 mil dos moçambicanos enfrentam níveis agudos de insegurança alimentar. Isso estamos a falar sobre, é verdade que já passou um mês, entre outubro de 2024 a março de 2025. Quais são as razões? Primeira razão, nós já sabemos que esse número tende a aumentar por causa da situação que se vive em Cabo Delgado. Sim. Além das mudanças climáticas que ocorrem, né? Incluindo as províncias mais afetadas, que têm mais frequência. A outro é a questão dos ciclones e das inundações, né? Exato. Que é gerado por esse fenômeno chama-se La Nina, né? Que é um fenômeno que já vem bastante tempo a criar a questão da seca, né? E então esses são resultados bastante preocupantes, né? Que nós podemos ter ao nível daquilo que são dos cidadãos. Mas sim, se nós formos a focar as crianças já necessariamente neste caso específico, vamos perceber que ao nível mundial 181 milhões de crianças estão com menos de 5 anos, né, sofrem desse problema de desnutrição. E estamos aqui a dizer que é um problema futuro que pode haver. Exatamente. Na questão das taxas de natalidade. Exatamente. Como falava sobre o impacto que isto tem
na saúde sexual e reprodutiva quando aquelas crianças do sexo feminino atingirem a idade propícia, já vão verificar-se com alguns problemas. Exatamente. Então, 181 milhões, né, estamos a falar de crianças. Não, isso significa que essas crianças estão propensas a sofrer desnutrição aguda, né, de uma forma, segundo o mesmo relatório da Unicef. Ao nível da África, temos 63 milhões de crianças que têm tido esse traço de crescimento, né? E 63 enfrentam formas de malnutrição. Agora, aqui no malnutrição eu não vou falar muito, porque mesmo as pessoas que vivem na cidade enfrentam esse problema de malnutrição. Não é falta de alimento. Mas é alimento que não serve. Que não serve. Dizer, alimento que não é de qualidade. Yeah. E eu achei muito interessante esta curta explicação sobre esta questão da malnutrição, não é? Que por causa de alimentos sem qualidade. E nós vimos, vou aproveitar mesmo tocar este assunto, vemos várias crianças a irem à escola, levam um lanche, bolachas, pipocas, doces, muita comida industrializada e que conduz naturalmente a esta questão de vários problemas, deficiências em termos de nutrientes. Eu queria perceber que o que é que os pais podem fazer para garantir que se combate ou que haja mais saúde ou nutrição, alimentos de qualidade por parte dos seus educandos? É um pouco difícil a gente enfrentar e encarar a realidade, por uma razão muito simples. Eu às vezes, eu disse, sou da comunicação. Sim. Então, nós somos entulhados, né, todos os dias por várias manchetes, várias publicidades sobre esses alimentos artificiais, diria assim. Sim. Então, quando tu queres tomar decisão, por exemplo, para comer alguma coisa, que te aparece na mente é aquilo que tu viste há um minuto, a um lado ali, etc, etc. E isso torna difícil e nós somos vulneráveis. A outra coisa que eu vejo é que, na verdade, essa questão não está a ser atendida como deveria ser, né? Tanto para as instituições que zelam pela essa área, né? Que deveria o Ministério da Saúde, muito, é verdade que tem feito bom trabalho, mas se calhar bom trabalho, sim. O Ministério da Saúde é um dos mais fortes na área de comunicação, nutrição, etc, etc. Mas há uma coisa que falta que às vezes é preciso fortificar a questão da comunicação. Da comunicação, porque às vezes nós pensamos que comunicação, por exemplo, que estou aqui na rádio, é suficiente. Sim. E às vezes nós pensamos que é assim, não, comunicação não. Sim, a rádio, sim, os meios de comunicação, como a rádio, a televisão, etc, etc, contribuem, mas há um trabalho que tem que ser feito. Às vezes até tem aquela comunicação tradicional, nós chamamos de comunicação, os meios de comunicação tradicionais, neste caso, que são os encontros, etc, etc. Os boca a boca. Os boca a boca, porque aqui tem mais efeitos. Afinal é válido. Tem mais efeitos até do que do outro lado. É verdade que é muito caro, né? Tem custos. Sim. Mas aquilo que tem bons resultados. Então, há uma necessidade de se fazer a comunicação de uma forma séria. Se nós queremos um país que no futuro até, conforme eu disse, tenha mais quadros então, inteligentes de referência, para entender, porque isso vai infectar. E também queremos baixar as taxas de natalidade, etc. E também poupar os recursos econômicos, financeiros, em termos de políticas públicas. Sim. Porque isso também contribui no bolso, no PIB, né, do país. Isso influencia. É verdade que, neste caso aqui, eu não trouxe os dados sobre como é que isso, por exemplo, as mudanças climáticas impactam no contexto moçambicano. Sim. Para este programa eu não trouxe, mas tem isso. Eu me lembro que o último relatório publicado pelo Banco Mundial prevê que, em termos daquilo que é a projeção até 2050, né, é que mudanças climáticas impactam num universo, acho que são 37 mil milhões em termos do PIB, vai influenciar gradualmente, que corresponde a acho que uns 10 ou 5%. Então isso impacta, que são recursos que deveriam ser poupados se nós investíssemos mais
nessa perspectiva de comunicação de risco, né? Que é no sentido de as pessoas percebam qual é o risco. Exato. Por exemplo, como que a pessoa vai dizer, ok, Delcio, digamos, essa comunicação de risco qual é? A comunicação de risco, eu vejo no sentido de, olha, dizer a realidade, não esconder as coisas. Eu vejo assim, porque, por exemplo, quando eu disse, olha, se uma criança feminina desnutritiva tem essa tendência no futuro de sofrer consequências, tu já percebe a gravidade do risco. E começamos também a levar a sério essa informação, exatamente. Ao invés de colocar assim por debaixo do pano. Exatamente. Não, vamos adiar. É Exatamente. importante começar a pôr em cima da mesa e falar sobre estes problemas. Há necessidade com urgência. Assim como também as ONGs, as organizações de sociedade civil, que alguns, né, têm feito um bom trabalho, né, nas comunidades. Mas há outra coisa. Eu estou a projetar um artigo sobre mudanças climáticas versus frutas silvestres. Eu há dias aqui, ontem, aliás, há 2 semanas, eu comprei, por exemplo, uma fílua. Sim. Que é uma fruta silvestre, né, da época. Eu trouxe aqui no gabinete. Sim. Eu pus ali no gabinete. Mas uma coisa engraçada é que qualquer estudante que entrava ali no gabinete pedia uma fílua. Mas quando encontra na rua não compra. E também há aqueles que dizem que dá azar. Você entende? Quer dizer, viu porque o professor estava a comer. Pediu e comeu. Mas Sim. quando encontra na rua, apanha na rua as nossas mamanas a vender. Não compra. Prefere aquela maçã industrializada. Exatamente, rebuçados, etc. Está a ver a gravidade. Sim. A outra coisa que eu acho que até vai ser interessante é porque, e às vezes essa alimentação é que tem esses micronutrientes que o organismo precisa. Elas nem às vezes, eu me lembro numa das conferências científicas da OE, acho que foi a 10ª, se não me lembro, um dos estudantes, né, diria assim, o cientista, né, naquele lugar, trazia um estudo sobre uma fílua. E ele mostrava qual é o contributo de uma fílua para o nosso organismo em termos de micronutrientes, em termos de vitaminas. Sim. Porque é aquilo que eu estava a dizer, que olha, às vezes, em alguns casos, às vezes não é falta de alimentação. Mas também é esta questão de falta de conhecimento e eu queria mesmo nessa perspectiva perceber, porque falou aqui sobre esta questão de nós, políticas públicas, tudo mais. Eu queria perceber, eu noto que é uma questão também de educação ambiental, as nossas próprias mentes, educação ambiental, assim como educação nutricional. Então eu queria perceber como é que nós podemos integrar a educação ambiental e a educação nutricional nas escolas e comunidades, de modo que as pessoas comecem a valorizar mais a mafílua em relação àquele fruto industrializado que percorreu, sei lá, todo o oceano, etc. É aquilo que eu estava a dizer aqui, que é uma luta, é uma guerra isto, entre a saúde e o negócio, eu vou ser direto, né? Sim. Há uma luta, porque tu tens, aquilo que eu disse, tu em todo canto onde você vira, encontra a publicidade de XXX, estás a entender? Sim. E isso em comunicação, os símbolos, nós chamamos de símbolos, representações simbólicas, na construção simbólica, vai influenciar na tomada de decisão dos cidadãos. Isso Sim. vai influenciar. Mas ok, o que pode-se fazer? Quem tem autoridade é o próprio Estado, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e outros atores mais importantes em termos que podem, no sentido de educar, aumentar em termos da comunicação, de sensibilização, que olha, há necessidade sim, nós sim, olhamos aquilo que é a nossa produção local, né? Por exemplo. Sim. Ok, um exemplo mais simples. Se tu, por exemplo, já agora vai ao mercado esqueleto, observa o mercado como é que funciona, é uma coisa interessante quando eu fico ali a observar. Tu já encontra tu observa 2 fenômenos. Quais? Primeiro tens aquelas nossas senhoras, aquelas nossas mamanas, né? Que vendem aquelas frutas que vão trazer, por exemplo, de bobola, etc, né? Que vendem a machamba. Sim. Estás a entender? Tu tens segundo, que mandioca, etc, batata doce, etc. Mas ali
tu tens essas senhoras, nossas mamanas também, que vendem os produtos industrializados. Sim. O que tu vais perceber é que há mais fila nos produtos industrializados, né? Até há pessoas, né? Há cidadãos que descem do carro, vão comprar produtos industrializados. Sim, não, eu não quero essa nacional, quero aquela... Exatamente, não Sim, quero há muito a laranja nacional, Sim. quero a laranja sul-africana. Então, Sim. ver onde que está o problema. Tu tens, por exemplo, uma banana nacional, que é aquela que a gente sabe. Mas disse que não, nós queremos aquelas nossas bananas, chamam-se banana maçã, aquelas pequeninas, Sim. que têm mais vitaminas, não tem químicos. Sim. Mas vais ver que as senhoras que vendem lá, são poucas pessoas que vão comprar naquelas senhoras. Só um A pouco. maioria vão comprar aquelas mais industrializadas. Não, isso é um fenômeno interessante que precisa mesmo de uma reflexão no sentido também, vou repesar esse ponto, que o Estado até poderia poupar milhões e milhões em questões de saúde, né? Agora, eu queria saber, em casa, quais é que seriam algumas práticas simples que nós podemos fazer para melhorar a alimentação da nossa família, assim não prejudicando o meio ambiente também, aliando esta questão de... Sabes, tem uma coisa que esse artigo eu falei de malnutrição. Uma das coisas que eu toquei é que as pessoas que, por exemplo, vêm assim, eu percebi que, olha, por exemplo, se alguém compra comida, esse industrializado, porque o processo de produção de comida industrializado acaba impactando no meio ambiente, nesse caso nas mudanças climáticas, porque Sim. vai usar produtos químicos para produzir e vai danificar, não sei se esse é o termo correto, mas o agrônomo pode me corrigir, vai danificar o solo, né? E aquele solo, a questão de produção de monocultura, na verdade, a ciência já mostra isso, influencia nas mudanças climáticas. Exato. É pena porque aqui não trouxe um dos artigos que fala em termos de dados científicos, Sim. como é que causa isso. Então, mas esses produtos ao mesmo tempo têm mercado. Não sei se me entende. Exato. Porque aqui eu acho que o grande problema é esse. Tu estás a lutar contra essas práticas, mas ao mesmo tempo tu consomes esse produto. É? Então, eu acho que uma das dicas que eu poderia sugerir é que aquilo que nós pensamos que vemos a olho nu, na verdade, não é verdade. Não é verdade. Yeah. Será que adquirirmos produtos locais, aqueles nossos, como disse, esses de Bobol, entretanto, esses aí, Boane, etc, etc. Boane, etc. Será que já é um bom começo para fazer face a esta componente de desnutrição? Eu acho que até seria muito bom, porque isso nós também vamos ajudar as nossas mães que estão a produzir esses produtos. É um bom porque eu me lembro quando ainda é criança, eu vivi no campo, existia uma fase que era de colher, por exemplo, acho que este mês de maio, por isso mês de maio é uma fase de colheita. Sim. Então o que vai acontecer? Como já se sabe, se prevê que junho, julho, agosto, né? Então as nossas mães o que fazia? Deixava aquela machamba não limpar. Sim. Também entender? Só quando percebe que chegava a época a partir de setembro que já começava a limpar a machamba. Então naquele momento que deixa, aquele capim que depois vão tirar, aquilo vai fortificar o subsolo. Uhum. Mas na questão da industrialização não há tempo. Não há. Não há tempo. Tudo químico. Não há de hoje tempo. para amanhã. A própria subsolo não respira, o solo Sim. não respira. Então estão sempre entulhados de químicos, etc, etc. Então, se a gente tem... É verdade que isso é uma luta. Isso não é coisa só o próprio país que pode conseguir. Mas sim pode conseguir através da educação. Eu acredito nisso. Através de fortificar a educação nutritiva, pode conseguir superar essa problemática. Muito obrigado. Infelizmente, o tempo é aquele que só anda para frente, o tempo é aquele que não recua, e há muita coisa naturalmente que nós gostávamos ainda de poder aprender, muita coisa que
nós gostávamos de ficar a saber em torno deste tema. Agradeço imensamente a sua presença, mas naturalmente que ainda ficamos com algum tempinho para deixar ficar aqui as últimas considerações, algumas dicas e também como é que as pessoas que nos estão a ouvir podem se engajar ainda mais para garantir que estas informações cheguem a mais pessoas e que haja uma mudança de mentalidade. Eu acho que estou aqui a falar, estou aqui a conversar com os ouvintes e creio que os que tiveram acesso a essa informação, uma das coisas é compartilhar com outras pessoas. Uhum. Essa é a primeira coisa. Não, a informação não tem que ser expandida, né? A outra coisa é preciso que a gente recuamos um pouco de onde que nós viemos, né? Por que eu disse isso? Porque só a gente perceber de onde que nós viemos, se calhar, é que podemos cautelar esse fenômeno, né? De mudanças climáticas que vai gerar a segurança alimentar e chegar à desnutrição. É verdade que vão dizer, olha, agora nas zonas rurais, por exemplo, que tem a frequência de cheias, etc. Como é que se gera isso? Eu diria que a primeira dica, porque eu sei muito bem que aquelas comunidades, por exemplo, nas zonas baixas, é difícil sair, porque é a zona de onde se produzem mais. Mas há uma necessidade de que essas comunidades, com o trabalho de engenharia, né, essas comunidades sejam sensibilizadas, né, no sentido de que, olha, tu é preciso ter 2 espaços. Um espaço numa zona baixa para produzir, outra na zona alta. No sentido de quando houver ocorrência, por exemplo, das inundações, tu tens como ir viver lá e tu, excedente tu tens que reservar na zona baixa, na zona alta, né? Do que ficar tudo aglomerado num único sítio, porque isso aí pode influenciar. Em termos de ciclones, porque eu falei de 2 fatores. Sim. Para a província de Sofala, acho que Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, que são as províncias que mais sofrem muito isso. Sim. Eu acredito que, em termos históricos, tantos ciclones, mais de 50 ciclones, vamos já olhar desde a independência, em termos históricos, há uma tendência das pessoas perceber que esse caminho é dos ciclones. Sim. Entender? Então, logo, quando essa tendência, tanto os ministérios que zelam para essa área em GT, pode sensibilizar as pessoas no sentido de deixar aquela zona não construída. Sim. Porque há uma coisa que é verdade que o tempo já é escasso, né? O ciclone, às vezes também a questão de desmantelamento das florestas permite isso aí, né? É um dos indicadores mais férteis para a ocorrência. Então há uma necessidade de as instituições, as ONGs, sensibilizar essas pessoas para não fazer construções, não fazer habitações próximas dessas zonas propensas, né? Então, essas são algumas dicas. É verdade que o tempo já é escasso e se calhar agradecer, né, aos ouvintes da Rádio Universitária da Verde Montagne, agradecer o colega aqui, né, e pelo programa, né, que é tão espetacular e interessante. E muito obrigado e creio que alguns dias estamos juntos, né? Ou alguns meses. Volto de novo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. É sempre um prazer receber aqui uma mente brilhante para nos iluminar em torno desta questão ambiental. Nós somos o Planeta B, Poder da Comunicação. A nossa principal missão é naturalmente consciencializar por meio da nossa rádio. Aqui, a nossa 97.4 FM, a frequência do saber. Eu sou Manuel Maloa e hoje estivemos aqui a falar com o Dr. Delso Costa, ele que é doutorando em Comunicação e Mudanças Climáticas na Universidade Federal Rio Grande do Sul. Foi um programa muito interessante, onde estivemos a refletir em torno das mudanças climáticas e desnutrição. Ver-nos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Não esqueça de partilhar estes conhecimentos com os demais. Tchau, tchau. Um grande beijo. Até breve.